Meus amigos, dando continuidade aqui à nossa revisão, né, ao nosso intensivo aí de Fazenda Pública, vamos falar um pouco sobre a responsabilidade civil do Estado. Ora, responsabilidade civil do Estado, pessoal, é talvez o grande tema aí de cobrança, né, tanto em peças ali processuais, como também em questões discursivas, quando eu falo de procuradorias. E é por isso que é bom a gente revisar um pouco essa parte de responsabilidade civil do Estado, antes de entrar em duas ou três questões processuais que têm tudo a ver com a Fazenda Pública em juízo, né, com a atuação da Fazenda Pública, que é a parte ali da denunciação da lide, né, dentro da Fazenda Pública, e também do ajuizamento da ação diretamente contra o agente público causador do dano. Então, vamos lá. Quando eu falo de responsabilidade civil do Estado, pessoal, basicamente o que eu tenho no Brasil hoje, um resumo bem rápido, bem direto, é aquela responsabilidade baseada na responsabilidade civil objetiva. O que isso quer dizer? Se eu quiser, se um carro da Secretaria de Saúde do estado da Bahia, por exemplo, atropela um particular, esse particular ele vai ter o direito de ser indenizado entrando com uma ação demonstrando apenas e tão somente o ato, o dano e o nexo causal. Ou seja, segundo a responsabilidade civil objetiva, não precisa a vítima demonstrar em juízo dolo ou culpa do agente público para poder ter o direito de ser indenizada. Então a vítima entra ali, não precisa demonstrar que foi atropelada porque o motorista atropelou porque quis, né, porque ele teve intenção de lhe prejudicar, nada nesse sentido. Ela simplesmente demonstra o ato, o dano e o nexo causal entre ato e dano para poder ser indenizada. E vejam que essa responsabilidade civil do Estado, né, ela, primeiro, não se confunde com a responsabilidade penal ou administrativa lá do servidor público, né, são coisas distintas. E segundo, apesar de ela ser uma responsabilidade mais fácil, né, eu entro com a ação judicial e é mais fácil ser indenizado, porque afinal de contas eu não preciso demonstrar dolo ou culpa do agente público, mas ela não significa dizer, meus amigos, que é uma ação que toda vez que eu entrar com a ação eu vou ganhar. Eu explico. A teoria que embasa a responsabilidade civil do Estado no Brasil, em regra, é a teoria do risco administrativo. O que isso quer dizer? A vítima, quando ela entrar com uma ação, beleza, ela não precisa demonstrar dolo ou culpa. Fechado, responsabilidade civil objetiva. Por outro lado, o Estado, a Fazenda Pública, quando atuar em juízo, ela pode alegar e provar causas que excluam ou atenuem a sua responsabilidade. Então, por exemplo, processualmente, lá numa peça processual, eu posso, em uma contestação, demonstrar, por exemplo, culpa exclusiva da vítima. Tudo bem, realmente o motorista atropelou a vítima. Realmente ela foi atropelada. Mas o Estado não vai responder, vai ter que indenizar nem um centavo a vítima, porque foi ela que se jogou na frente do carro. Ou foi ela que, por algum motivo, estava errada, o motorista estava todo certo. Ou seja, segundo a teoria do risco administrativo, que embasa a responsabilidade civil do Estado no Brasil, o Estado pode não ser indenizado ou atenuar a sua responsabilidade se ele demonstrar em juízo aí culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente. E aí eu posso falar aqui das provas da banca CESP, né, Sebrasp. O Sebrasp adora esse tipo de frase. Suponha que uma viatura da polícia militar estava na contramão e bateu em um veículo de um particular que furou o sinal vermelho. Ora, os dois estavam errados então. Se os dois estavam errados, eu posso falar de culpa concorrente, o que vai atenuar a responsabilidade civil do Estado. Exatamente porque essa responsabilidade é embasada na teoria do risco administrativo, como eu falei para vocês. Então, responsabilidade objetiva com base na teoria do risco administrativo. E vejam que o fundamento dessa responsabilidade, pessoal, está exatamente no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, a lógica da responsabilidade civil do Estado está baseada aqui no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e o grande detalhe é que se um agente público atuando nessa qualidade causar um dano a um terceiro, a vítima vai ter o direito de entrar com uma ação diretamente contra a fazenda pública e ser indenizada segundo a responsabilidade civil objetiva. Lembrando que o fundamento da responsabilidade civil do Estado no Brasil é a teoria do risco administrativo, segundo a qual a vítima ou o Estado, em sua defesa, pode alegar causas que excluam ou atenuem a sua responsabilidade. Mas, professor, e o que significa a teoria do risco integral? A teoria do risco integral, pessoal, é uma teoria segundo a qual, em algumas hipóteses, em algumas situações, o próprio legislador, ele identifica e assume integralmente a responsabilidade daquele dano ao poder público, independentemente de causas que excluam ou atenuem a responsabilidade do Estado. Por exemplo, eu posso falar do dano nuclear. Aconteceu um dano nuclear, professor. O dano nuclear, ele é de responsabilidade da União, independente do que tenha acontecido. Ah, professor, mas foi alguém que passou na rua e deu um tiro no cilindro lá de, sei lá, de nuclear, lá no cilindro que está lá armazenado o material radioativo. Não me interessa. A própria lei estabelece que o poder público teria o dever de zelar pela integridade daquele material, de forma que, independente do que aconteça, é sim a União quem vai responder. Então, a teoria do risco integral, ela estabelece situações pontuais onde o próprio legislador ele já define que não vão caber hipóteses onde se atenue ou se exclua a responsabilidade, segundo a teoria do risco integral, que eu posso falar, por exemplo, de atentados terroristas em aeronaves brasileiras, né? A gente tem essa hipótese também na legislação. Beleza? Então, mais ou menos essa a hipótese. Pois bem, agora, percebam que nesse artigo 37, parágrafo 6º, nós também temos a expressão nessa qualidade. Ou seja, os agentes públicos, quando eles atuam aqui como agentes públicos, né, e causam danos a terceiros, eles têm que atuar nessa qualidade. O que isso significa, pessoal? Questão de prova, lá na sua prova de procuradoria. Vamos supor que o policial militar está de férias, sem farda, usando uma arma que é sua, particular, ou seja, ou uma arma que é de um terceiro. Ele, durante uma briga em um bar, ele tira a arma e mata uma pessoa. Veja, eu não posso dizer que o Estado vai responder, porque essa pessoa não estava atuando na qualidade de agente público. Então, para que o Estado responda por um dano causado, né, aqui nessa hipótese do artigo 37, parágrafo 6º, é necessário que o agente público tenha atuado nessa qualidade, né, ou na qualidade de agente público. E aí eu tenho que, dentro do enunciado da minha questão, identificar elementos que demonstrem que quem estava passando na rua identificou aquela pessoa como um agente público, né, estava atuando em nome da administração pública. Claro, a prova eu acho que ela não vai jogar com bolas divididas, né? Assim, não vai dividir essa bola ali no meio do campo, no sentido de colocar, o policial estava fardado, mas estava de férias, sabe? Não vai ficar trazendo situações dúbias. Ou acho que ele vai trazer tudo ou nada, né? O cara estava em serviço, fardado, ou estava de férias, nesse exemplo que eu dei aí, sem farda da corporação, sem nada que o identifique como agente público. Então, mais ou menos é a lógica. Além disso, pessoal, quando eu falo aqui da responsabilidade civil do Estado, essa responsabilidade objetiva, ela também se aplica às pessoas jurídicas de direito privado que são prestadoras de serviços públicos. E aí,
eu posso ter como exemplo a concessionária de serviços públicos, né? Eu pego lá, professor, o ônibus, a concessionária de transporte público municipal. O motorista atropelou uma pessoa no meio da rua. Galera, o Supremo já pacificou. Não me interessa se essa pessoa é usuária ou não usuária do serviço público. A empresa privada, prestadora de serviço público, também responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Essa é a lógica aqui do artigo 37, parágrafo 6º, também. Agora, diferentemente da responsabilidade objetiva, que tem a ver com essa parte aí dos atos comissivos da administração pública, quando eu falo de uma omissão do Estado, a lógica é um pouco diferente. Imagine, eu sou servidor público. Eu adquiri o direito a uma progressão funcional. Aí eu faço lá um requerimento para a administração pública para eu progredir na carreira. Na hora que eu faço esse requerimento, o Estado demora lá 10 anos para apreciar o meu requerimento. Ou seja, o Estado está sendo omisso na apreciação do meu requerimento de progressão, o que está me causando um dano, né? Um dano moral, por exemplo. Mas veja que na hora que eu entrar com essa ação, sempre vai ser possível o Estado alegar o seguinte: não, Igor, veja só, eu não apreciei o seu pedido ainda porque são muitos os processos, é muita coisa que eu tenho para fazer aqui, eu não consigo fazer de imediato. Então, eu vou apreciar, mas está na pilha, aqui está na lista. Ou seja, é muito difícil eu dizer que o Estado vai responder de forma objetiva por uma omissão quando o volume de trabalho e a própria burocracia já seriam aí uma justificativa para o não cumprimento, ou para a não execução do meu pedido, digamos assim. É por isso que em casos de omissão da administração pública, na omissão da administração pública, a responsabilidade civil do Estado ela é subjetiva. Exatamente por isso, eu preciso demonstrar que naquele caso o administrador público deixou de atender ao meu pedido porque ele atuou com dolo, porque ele atuou com culpa, com negligência, de alguma forma ele queria me prejudicar. Essa é a lógica, né? O dolo ou culpa ele precisaria ser demonstrado ali. Agora, essa omissão também pode gerar uma responsabilidade objetiva. Existem omissões da administração pública que são omissões que a gente chama de omissões específicas. Exemplo, vamos supor que a mãe deixou o filho lá na creche do município e aquela criança lá na creche sofreu uma lesão, cortou o braço ou se afogou na piscina, qualquer coisa, um acidente ali dentro da creche. Perceba que quando a mãe coloca o filho dentro da instituição estatal, a mãe ela confia que o Estado vai zelar pela integridade física e moral daquela criança. Logo, a partir do momento que o Estado falha no dever de guarda, falha no dever de zelar pela integridade física e moral daquela criança, e a criança se lesionou, aí a responsabilidade civil do Estado por essa omissão, que é uma omissão específica, passa a ser uma responsabilidade objetiva. Ou seja, a mãe, para ser indenizada, não precisa demonstrar dolo ou culpa por parte aí dos agentes públicos que estavam naquela escola naquele momento. A lógica é que a responsabilidade civil do Estado por uma omissão específica, que acontece com o presidiário, que é assassinado dentro do presídio, com a pessoa que está submetida a uma instituição psiquiátrica e eventualmente ela sofre uma lesão, ou seja, situações onde o Estado falha no seu dever de guarda, no seu dever de zelar pela integridade física e moral daquela pessoa, essas situações vão gerar aí uma responsabilidade civil objetiva do Estado. Beleza? Pessoal, em linhas gerais, quando eu falo de responsabilidade civil, eu estou falando dessa discussão, né? Dessa discussão envolvendo tanto a responsabilidade civil do Estado de forma objetiva, como também a responsabilidade subjetiva. Agora,
existe uma discussão que também se aprofundou no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é baseada nesse artigo 37, parágrafo 6º, que é exatamente, pessoal, a possibilidade de a vítima entrar com uma ação judicial diretamente contra o agente público causador do dano. Vamos supor que um belo dia o agente público, né, o policial militar que estava ali numa viatura, atropela uma pessoa. Essa pessoa sofreu um dano de 50 mil reais, um dano material, despesa hospitalar. E aí, quando a pessoa vai entrar com ação, ela diz, não, cara, eu não quero entrar com ação contra o Estado coisa nenhuma. Eu quero entrar com ação contra o seu José, contra o motorista do carro. Porque foi ele que me atropelou. E ele já é um desafeto meu antigo, então eu acho que ele fez de propósito. Veja, a vítima pretende entrar com ação diretamente contra o agente que causou o dano. Mas vejam que o artigo 37, parágrafo 6º, tudo bem, ele diz que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, vão responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Mas veja que até aqui se justifica a responsabilidade civil objetiva. Mas, quanto à responsabilidade do agente público causador do dano, o que a gente tem é essa parte final aqui. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, percebam que a responsabilidade civil do Estado, ela deve ser analisada sob duas óticas. A vítima, quando entra com uma ação contra o Estado, ela tem o direito de pedir uma indenização segundo a responsabilidade objetiva. Ela não precisa demonstrar dolo ou culpa para ser indenizada. Agora, uma vez sendo condenado o Estado a indenizar aquela vítima, o Estado pode entrar com uma ação regressiva contra o servidor público, mas para isso, para que o servidor público seja condenado, essa responsabilidade do servidor é subjetiva. Então, o Estado responde objetivamente, em regra, perante a vítima, e quando o Estado paga essa indenização, ele pode cobrar do servidor público, mas para isso ele tem que provar que o servidor agiu com dolo ou culpa. Então, essa prova é mais difícil do que a responsabilidade objetiva. A partir daí, pessoal, surgiram essas discussões. Pode a vítima entrar com uma ação diretamente contra o agente público? O que o Supremo disse é que não. Para o Supremo, existe o princípio da dupla garantia que está estabelecido nesse artigo 37, parágrafo 6º, pessoal. Para o STF, a primeira garantia é em favor do particular lesado, que ele tem o direito de entrar com uma ação de indenização contra o Estado e não contra o agente público, sem precisar demonstrar dolo ou culpa. Ou seja, o cara pode entrar com ação contra o Estado que tem dinheiro para pagar a indenização e o Estado vai responder objetivamente. A vítima não precisa demonstrar dolo ou culpa para ser indenizada. Mas, para o Supremo, esse dispositivo tem uma segunda garantia, que é uma garantia em favor do próprio agente público que causou o dano. Para o Supremo, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele implicitamente teria afirmado, pessoal, que a vítima não pode ajuizar a ação diretamente contra o servidor público que praticou o ato. O agente público, o servidor público, somente seria responsabilizado em caso de eventual ação regressiva após o Estado já ter pago o dano ao ofendido. Então, a lógica é que a vítima não poderia entrar com ação diretamente contra o agente público. Por outro lado, pessoal, também existe uma discussão, tá? Também existe uma discussão. Olha só, como eu falei para vocês, várias questões aqui do CESP, né, sobre essa questão de responsabilidade civil do Estado, né? Essas discussões envolvendo responsabilidade civil e envolvendo culpa concorrente, culpa exclusiva da vítima, enfim, a gente tem várias discussões aqui que eu até trouxe lá no nosso curso extensivo regular, né? Aqui a gente está tentando fazer mais acelerado.
Mas existe uma outra discussão que ainda vale a pena a gente tratar também. Beleza, a vítima entrou com uma ação contra o Estado. A gente já viu que o Supremo entende que a vítima não pode entrar com ação diretamente contra o agente público, né? É o princípio da dupla garantia que a gente falou aí. Mas, uma vez citado, o Estado, ele vai fazer aquela denunciação da lide do servidor público, né? Eu, Estado, sou o réu da demanda, então eu vou fazer a denunciação da lide para trazer o servidor público para o polo passivo. Galera, também não. Também não. Afinal de contas, a minha responsabilidade perante o Estado é uma responsabilidade objetiva, ou melhor, a responsabilidade da vítima versus Estado é uma responsabilidade objetiva. Se eu trago a denunciação à lide e trago o servidor público para o polo passivo, eu, Estado, na minha contestação, eu faço a denunciação da lide do servidor público, do agente público que praticou o dano, que causou o dano, nessa segunda relação, a minha relação é de uma responsabilidade subjetiva. Logo, se eu trouxer o agente público para o polo passivo da ação em uma denunciação da lide, eu vou precisar provar no processo dolo ou culpa. É um elemento de prova estranho à demanda original, o que vai prejudicar a celeridade do processo. A vítima, quando entrou com a ação contra o Estado, ela não precisaria demonstrar dolo ou culpa. Se o Estado fizer a denunciação da lide do servidor público, vai precisar demonstrar dolo ou culpa, já que a responsabilidade do servidor ela é subjetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então a gente tem mais ou menos a mesma lógica da ação da vítima contra o agente público. Claro que existe uma polêmica, que é, e se a ação da vítima contra o Estado já for uma demanda segundo a responsabilidade subjetiva, professor? Já for uma demanda por uma omissão do Estado? Aí a gente vai ter algumas correntes que defendem a possibilidade de denunciação da lide. Mas a regra é a impossibilidade de denunciação da lide também nesses casos. Tá bom? Além disso, para a gente finalizar aqui rapidamente, outros pontos básicos dessa parte mais inicial, eu diria, da atuação da Fazenda Pública, eu queria comentar com vocês ainda o Instituto da Intervenção Anômala, que é mais ou menos o seguinte, pessoal. Olha só. A Lei 9469, tá? A Lei 9469 de 97, ela diz que a União poderá intervir nas causas em que figurarem como autoras ou réis autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. Mas vejam que o parágrafo único desse artigo 5º dessa lei diz que as pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir independentemente da demonstração de interesse jurídico para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fim de deslocamento de competência, serão consideradas partes. Ou seja, percebam que nessa intervenção aqui prevista na Lei 9469, não há necessidade do poder público de demonstrar o interesse jurídico na causa. Eu preciso apenas e tão somente demonstrar o interesse econômico. É por isso que é chamada essa intervenção de uma intervenção anômala, né? Está ali fora das hipóteses do próprio processo civil. E para a gente finalizar o nosso bloco aqui da revisão, né, esse bloco especificamente, eu queria falar rapidamente sobre a remessa necessária. Remessa necessária, pessoal, que antigamente era chamada de reexame necessário, né? A remessa necessária, ela está prevista no novo CPC como uma condição de eficácia da sentença. Ou seja, topograficamente, né, a remessa necessária ela não está localizada no CPC na parte de recursos, tá, pessoal? Ela está localizada na parte de coisa julgada. Ou seja, ela não é um recurso, ela é uma condição de eficácia da sentença, apesar de que antigamente ela era chamada de recurso ex officio,
por parte do juiz. Remessa necessária, pessoal, basicamente, na opinião do professor Fred Didier, ela relaciona-se com as decisões de mérito, tá? Somente pode haver coisa julgada no caso das sentenças proferidas contra a fazenda pública, no caso da reapreciação da decisão pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz que a proferiu. Enquanto não for procedida a reanálise da sentença, a sentença não transita em julgado, não produzindo aí os efeitos da coisa julgada. Então, a ideia, pessoal, é mais ou menos a seguinte: se o juiz sentenciou, não houve recurso da fazenda pública, e o juiz certificou o trânsito em julgado, ele deixou de enviar o processo para o tribunal, perceba que não há necessidade da fazenda pública entrar com ação rescisória. Ela faz uma simples petição dizendo, olha, tem que mandar o processo para o tribunal porque a sentença não transitou em julgado, porque ela só transita em julgado depois de reapreciada pelo tribunal. É o que diz, inclusive, a súmula 423 do Supremo. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, né, como era anteriormente conhecido, mas a remessa necessária, que se considera interposta aí por força da lei. Ou seja, eu não preciso, né, sequer entrar com ação rescisória ou qualquer coisa nesse sentido, porque, na verdade, a remessa necessária ela vai aí ser considerada já interposta. Né? Eu simplesmente protocolo para o processo subir. Eu não preciso fazer, né, se o juiz eventualmente não encaminhou o processo para o tribunal, a Fazenda Pública precisa fazer uma simples petição para pedir a remessa, porque a sentença não transita em julgado. É claro que é interessante você revisar um pouco sobre a remessa necessária, principalmente as hipóteses em que a remessa necessária não é necessária. Remessa necessária não é necessária. Existem hipóteses pontuais no artigo 496 e seguintes do CPC, onde a sentença transita em julgado, sim, independente de remessa necessária. Mas, regra geral, a remessa necessária está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença proferida contra a União, Estados, DF, municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Também é necessário eu enviar via remessa necessária a sentença que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. São sentenças aí que vão estar sujeitas à remessa necessária. E aí, nos casos previstos nesse artigo, não interposta a apelação no prazo legal, como eu falei, a sentença não transita em julgado. O próprio juiz já ordena a remessa dos autos ao tribunal e, se não o fizer, o presidente do tribunal pode avocar esse processo sem problema nenhum. O fato é que o tribunal vai julgar a remessa necessária. É o mesmo tribunal que, em tese, julgaria o recurso de apelação, vai julgar a remessa necessária. Lembrando que a remessa necessária, pessoal, entre aspas, é como se fosse um recurso de apelação protocolado no processo. Ou seja, exatamente porque é uma espécie de recurso de apelação, o tribunal não pode agravar a sentença no âmbito da remessa necessária. Porque é como se fosse um recurso interposto, entre aspas, tá? É como se fosse um recurso interposto pela Fazenda Pública. Então eu não posso agravar a condenação em remessa necessária. Do mesmo jeito, professor, a Fazenda Pública não entrou com recurso de apelação. Mas após o julgamento da remessa necessária, a Fazenda Pública quer entrar com recurso especial ou recurso extraordinário. Pode ou já precluiu? Pode, pessoal. É como se a remessa necessária tivesse sido, entre aspas, a apelação interposta pela Fazenda Pública. Então, ainda que eu não tenha entrado com apelação lá da sentença, após o julgamento da remessa necessária, a Fazenda Pública pode sim entrar com recurso especial ou recurso extraordinário sem problema nenhum. Ou seja, de um lado, o tribunal não pode agravar a condenação na remessa necessária, porque é como se fosse um recurso interposto. De outro, exatamente porque é como se fosse um recurso interposto, a Fazenda Pública, se quiser, pode entrar com recurso especial ou recurso extraordinário da decisão do tribunal, do acórdão que julgou a remessa necessária. Então, fiquem atentos e principalmente revisem, meus amigos,
o parágrafo 3º, que fala que não se aplica a remessa necessária se a condenação for de valor certo e líquido menor a 1.000 salários mínimos se eu tenho uma sentença contra a União e respectivas autarquias e fundações de direito público, menor que 500 salários mínimos no caso de estados, Distrito Federal, municípios que são as capitais dos estados e suas respectivas autarquias e fundações, ou menor que 100 salários mínimos para os demais municípios e respectivas autarquias e fundações. Também eu não aplico a remessa necessária se a sentença estiver fundada em súmula do Tribunal Superior, em acórdão do STF ou STJ em recurso repetitivo, em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou ainda entendimento coincidente com orientação vinculante da própria Procuradoria, né, pessoal? Se a Procuradoria tem entendimento interno naquele sentido que a sentença foi proferida, aí eu não preciso da remessa necessária, que é um assunto que vale a pena você revisar. Vamos fazer um rápido corte no nosso vídeo. Na sequência, a gente continua com mais um bloco na nossa revisão de Fazenda Pública. Porrada, né? Muito conteúdo em pouco tempo, mas eu peço, inclusive, que você revise o conteúdo que eu disponibilizei para vocês em PDF, um arquivo aí de 130 páginas, mais ou menos, né? Com muita coisa boa e interessante, inclusive sobre remessa necessária.